Acaba de explodir mais duas notícias maravilhosas, pessoal, em uma semana que foi muito boa e muito vitoriosa para quem não é bolsonarista, é claro, porque para os bolsonaristas foi péssima, pessoal. Olha só, tivemos o governo do presidente Lula no início da semana lançando um pacote de 30 bilhões para socorrer empresas que foram atingidas pelo tarifaço de Donald Trump. A resposta do presidente Lula ao Donald Trump com uma diplomacia ativa com os BRICS, envolvendo-se diretamente com os líderes Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia e o Modi da Índia, fortalecendo as relações comerciais com esses países para que o Brasil possa aumentar suas exportações para eles. Também tivemos a afirmação de força do Poder Judiciário com o Supremo Tribunal Federal, enfatizando a independência do Judiciário. Ontem tivemos Silas Malafaia sendo incluído no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo por tentarem obstruir a investigação da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. E agora à tarde tivemos mais duas ótimas notícias. Finalmente foi marcado o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para o dia 2 de setembro, ou seja, estamos a 18 dias desse julgamento, e Eduardo Bolsonaro teve o seu processo de cassação destravado no Congresso Nacional pelo presidente Hugo Mota, pessoal. Eu vou falar um pouco dessas duas notícias, a repercussão que elas estão tendo nas redes sociais e mais alguns fatos que acabaram de ser revelados pela mídia. Mas antes eu queria pedir a sua ajuda, pessoal, para você já curtir esse vídeo. Curte aí porque as notícias são maravilhosas, como você viu. E convido a você que não está inscrito aqui no canal a se inscrever e fazer parte dessa família aqui no YouTube. Olha só, muitas pessoas que assistem o nosso conteúdo diariamente aqui no YouTube ainda não são inscritas aqui no canal. Então, se for o seu caso, se inscreva aí para nos ajudar. Começando pela notícia de que Hugo Mota destravou a cassação de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo, pessoal. As denúncias contra Eduardo Bolsonaro finalmente foram enviadas ao Conselho de Ética e agora os pedidos de cassação dele serão analisados. Olha só a matéria explosiva que trouxe a CNN sobre isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu hoje, sexta-feira, enviar as representações contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética. 4 representações, são 3 do PT, uma do PSOL. Elas estavam paradas há algumas semanas esperando essa deliberação. Decisão essa de enviar uma lista com 20, na verdade, representações, incluindo outros deputados. Dentre eles, o deputado Eduardo Bolsonaro. A gente tem uma das justificativas que aparecem nessas representações do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindeberg Farias, que vinha fazendo pressão sobre a presidência da Câmara para decidir com brevidade sobre o assunto. Não se trata apenas de ausência física, mas de um uso político do mandato a partir do exterior para atacar a democracia e a soberania nacional com grave prejuízo à imagem do parlamento e aos cofres públicos. É dever da mesa diretora, diz Lindeberg, agir para impedir a malversação dos recursos públicos e para proteger o erário com fundamento nos princípios constitucionais da moralidade e eficiência. São pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, pessoal, agora está nas mãos do Conselho de Ética o processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro. A expectativa é que esse processo entre em pauta nos próximos dias no Conselho de Ética e os parlamentares decidam sobre a cassação do Eduardo Bolsonaro. O que vocês acham? Notícia maravilhosa, né? Vai curtindo o vídeo aí. Agora vamos para outra que revela que o julgamento de Jair Bolsonaro foi marcado para o dia 2 de setembro. Notícia maravilhosa também. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, marcou o julgamento sobre a trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente recebeu a nota que diz que o ministro Cristiano Zanin, portanto, presidente da primeira turma, informa a convocação de sessões extraordinárias para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro deste ano. Com o início de 9 a meio-dia, são sessões. Tem uma sessão extraordinária para o dia 12 de setembro também, das 2 às 19. Todos os detalhes nessa nota. A convocação das sessões ordinárias estão para o dia 2 e 9, com início também às 14 horas, previsto o término às 19 horas para o julgamento da ação penal do Núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí, pessoal. Que notícia maravilhosa. Foi marcado então para quem esperava
há muito tempo, há muitos anos, esperando que o Supremo Tribunal Federal iniciasse o julgamento de Jair Bolsonaro. Agora finalmente temos uma data marcada e é para daqui a 18 dias, dia 2 de setembro de 2025. O dia tão esperado por todos os brasileiros está chegando, pessoal. A expectativa é que o julgamento de Jair Bolsonaro e da alta cúpula golpista dure em torno de 6 dias, porque são vários núcleos para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E o resultado do julgamento é esperado que saia no máximo até outubro. Então está chegando, pessoal, finalmente está chegando o grande dia. E no Congresso Nacional o bicho também está pegando, pessoal. Os parlamentares governistas foram para cima de Eduardo Bolsonaro e meteram pressão sobre ele. Vamos ver o que está acontecendo no Congresso. Hoje o presidente Lula no Palácio do Planalto, ao lado do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, ministro Haddad, ministra Gleice, Mauro Vieira, o presidente da Câmara Hugo Mota, o presidente Alcolumbre e vários deputados, lançou o plano Brasil Soberano. Eu sei que essa palavra soberana para algumas pessoas aqui deve ser algo estranho, não compreensível, ou se compreensível não aceita. Afinal de contas a palavra soberania para eles assusta, porque eles estão presos ainda no Brasil colônia, achando que o Brasil tem que estar submetido a outros interesses de outros países. Mas não é o Brasil desse governo, não é o Brasil que a gente acredita, não é o Brasil do presidente Lula. O Brasil é um Brasil soberano, de cabeça erguida, altivo, que respeita e que quer respeito. E é isso que está em jogo no momento atual. De uma crise, de um ataque, não criado por nós, pelo contrário, um ataque de um outro país que se acha o dono do mundo, desleal, sem qualquer justificativa, a não ser uma disputa política, que impôs ao Brasil taxas excessivas do ponto de vista comercial. E o presidente Lula, todo o seu governo, que desde o início vem se posicionando com respeito ao seu povo, ao seu setor empresarial, do agro, econômico, perante o mundo e perante esse país que ataca, mas também de maneira muito firme, de maneira a cumprir com a sua obrigação, que é defender os interesses do nosso país, do interesse da nossa pátria. É isso que está em jogo. E quem defende outra bandeira, quem ataca o nosso Brasil, não tem outra palavra a ser dita, são traidores. Trai o voto que recebeu, trai o nosso povo no seu conjunto, trai o nosso país. E essa atitude traiçoeira de um deputado dessa casa, de seu pai, de sua família e de seus aliados, como o governador Tarcísio e outros, essas atitudes geraram um prejuízo de no mínimo 30 bilhões aos cofres públicos. Além daquilo que atingirá os setores econômicos, diretamente atingidos. Porque esse é o valor que o governo vai colocar à disposição, despender ao setor empresarial, econômico afetado. 30 bilhões de reais, para a gente garantir apoio e socorro ao setor afetados, porque nós sabemos a importância deles. Mas nós vamos fazer isso também de maneira estrutural, pensando no hoje, nessa crise, mas também em mecanismos que serão usados no futuro. Como seguro, garantidor dos empréstimos, financiamentos, que porventura a média e pequena empresa precisarão, não só para serem socorridas no momento, mas que elas possam ter segurança de fazer operações de exportações no futuro com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança de poder ter a cobertura de eventualmente negócios não cumpridos por aqueles compradores de outros países. Nós vamos também, ao garantir o socorro ao setor econômico, garantir também a manutenção do emprego. Nós temos que pensar nos trabalhadores, porque se nós vamos, determinada indústria será socorrida, tem que ter o compromisso também com o trabalhador. O trabalhador não pode ser penalizado. É algo que merece uma punição exemplar. E eu não tenho dúvida que ele ainda terá. Minha questão de ordem é baseada no artigo 95 e 137 do Regimento Interno da Câmara, do também artigo 9º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Senhor presidente, no dia 11 de julho de 2025, o PSOL entrou no Conselho de Ética representando contra o deputado Fujão Eduardo Bolsonaro. E se fosse só Fujão, senhor presidente, estava bom, porque é melhor ele lá do que ele aqui. Mas ele foi pra lá, com todo respeito, bancado pelo papai, playboy, filhinho de papai. Mas ele se articulou com o presidente de outro país para atacar a soberania nacional. Ele se articulou com o presidente de outro país para atacar a economia brasileira, construindo junto com esse presidente uma taxação de 50% da nossa exportação, que vai atacar o nosso setor produtivo, que vai impactar os empregos brasileiros, mas que ainda bem temos um presidente que hoje lançou um plano com nome espetacular, Brasil Soberano, que anunciou um crédito de mais de 30 bi para salvar esses setores atacados pela extrema-direita brasileira, a partir, colegas, de uma articulação de Eduardo Bolsonaro, eleito pelo povo brasileiro para essa casa fora do país. Aí, pessoal, uma pequena repercussão do que está acontecendo no Congresso Nacional nesse momento. O que vocês acharam das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, não saia do vídeo sem deixar o like, compartilhe a informação. Logo mais a gente volta com mais notícias. Uma ótima tarde a todos e até mais.